Olá, vamos abordar nesse vídeo a revolta da vacina, um dos temas mais fascinantes e atuais da nossa história, porque também trata de um momento de epidemia, no caso da varíola, e de resistências da população à vacinação obrigatória imposta pelo governo da época. É uma breve análise, claro que não esgota esse assunto, então aprofunde a revolta da vacina, que é um tema fascinante e importantíssimo. Em 1904, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era uma cidade com uma série de problemas, como por exemplo o acúmulo de lixo pelas ruas, a falta de saneamento básico, a proliferação de epidemias de febre amarela, de varíola, de peste bubônica, enfim, era uma cidade com diversos problemas. O presidente da época, o paulista Rodrigues Alves, nomeou como prefeito do Rio de Janeiro o engenheiro Pereira Passos e deu a ele carta branca para uma reforma urbana lá no Rio de Janeiro. E o presidente Rodrigues Alves também nomeou o médico Oswaldo Cruz como diretor da saúde pública, que equivale ao Ministério da Saúde de hoje. Oswaldo Cruz, com carta branca, para combater as epidemias que graçavam pela capital federal. Muito bem, portanto foi um tempo de reformas na capital brasileira, lá no Rio de Janeiro. O prefeito Pereira Passos, ele colocou em prática um programa de reformas urbanas que tinha como um dos objetivos demolir os muitos cortiços que havia na região central do Rio de Janeiro, derrubar os cortiços, expulsando a população mais pobre do centro, para ali abrir avenidas, construções inspiradas em Paris. A nossa elite queria afrancesar o Rio de Janeiro, transformar o Rio de Janeiro numa Paris tropical. Era uma mentalidade eurocêntrica da nossa elite. Mas atentem, vejam que essa ação, a demolição dos cortiços, que a imprensa da época chamou de bota abaixo, não teve a mínima preocupação com as famílias pobres que habitavam esses cortiços. Os cortiços foram derrubados de forma arbitrária e a população pobre dessas regiões centrais do Rio de Janeiro foram expulsas e tiveram que subir os morros, dando origem ali às primeiras favelas, nos morros cariocas, especialmente no Morro da Providência. Observe aqui, meu caro e minha cara, uma coisa bem importante. O prefeito Pereira Passos e a elite, os mais ricos, a classe média do Rio de Janeiro, tinham uma postura racista e eugenista, que era a ideia de, aspas, limpar o centro do Rio de Janeiro daquelas pessoas mais pobres para abrir avenidas inspiradas lá em Paris, a capital francesa, Paris, a cidade luz. Então veja, a reforma urbana, essa demolição de cortiços, o bota abaixo, foi feita pelo governo do Distrito Federal do Rio de Janeiro de forma arbitrária, um arbítrio, ou seja, os pobres foram expulsos do centro e empurrados para as periferias, para os morros lá da capital, lá do Rio de Janeiro. Tá? Então esse é um primeiro ponto importante. As reformas urbanas levadas a cabo pelo prefeito Pereira Passos, com objetivo racista e eugenista de limpeza de áreas centrais do Rio de Janeiro, para tentar transformar, dar um ar parisiense à capital da República. Por outro lado, o Dr. Oswaldo Cruz, diretor da saúde pública, tinha como missão uma reforma sanitária. Então observe, eram duas reformas importantes. A reforma urbana, que dissemos agora, do Pereira Passos, e a reforma sanitária do Oswaldo Cruz. Que reforma sanitária era essa? Conter as epidemias que graçavam no Rio de Janeiro naquele início de século XX. Para combater a febre amarela, o Oswaldo Cruz, ele decretou que no Rio de Janeiro
fosse passado aquele veneno, né? Carroças, centenas de carroças foram organizadas para borrifar veneno ali nos bairros mais pobres do Rio, nas regiões, né, mais populares, para tentar eliminar o mosquito Aedes aegypti, né, que transmite a febre amarela também. Conseguiu um certo êxito nesse processo. Para combater a peste bubônica, Oswaldo Cruz propôs o extermínio dos ratos do Rio de Janeiro, não é? E tem uma coisa curiosa, é que muitos moradores do Rio de Janeiro passaram, assim, pessoas mais pobres, né, pessoas de famílias mais carentes e tal, passaram a criar ratos em casa para vender para o governo, porque o governo estava comprando ratos para tentar eliminar. Mas uma parte do povo passou a criar ratos em casa para gerar uma renda extra, vendendo ratos para o governo, né? Mas com o tempo também a peste bubônica foi controlada. Faltava a varíola, uma outra doença, né, bastante forte no Rio de Janeiro, uma epidemia. O que então fez Oswaldo Cruz? Mandou um projeto ao Congresso Nacional da lei da vacinação obrigatória contra a varíola. O Congresso aprova e aí Oswaldo Cruz vai colocar em prática. E aí entra um dado bem importante. Por isso que a revolta chama-se Revolta da Vacina. Por quê? Os agentes da prefeitura, né, do Rio de Janeiro, acompanhados de policiais militares, iam até os bairros do Rio de Janeiro, em especial os bairros populares, e acabavam, assim, digamos, usando da truculência para vacinar as pessoas, porque não houve nenhuma campanha de esclarecimento, de conscientização às populações do Rio de Janeiro sobre a vacina contra a varíola. Então, a população, né, mais pobre principalmente, ignorante, não sabendo, não foi esclarecida sobre a vacina, e também a resistência moral, porque muitas mulheres, muitas moças não queriam mostrar os ombros, né, para que fossem vacinadas. Então houve episódios assim bastante violentos, porque os agentes de vacinação da prefeitura tinham que entrar nos bairros, entrar nas casas à força, com o apoio da polícia, né, da época no Rio de Janeiro, né, para pegar as pessoas e vaciná-las à força. Imagina você, né, a cena e tal. Houve relatos, né, de maridos, de pais, de irmãos que cortavam o rosto de policiais, cortavam o rosto de agentes da prefeitura com navalhas, com facas, né, tentando defender a moral, né, de suas esposas, irmãs e suas filhas naquele momento. Essa obrigatoriedade, né, e a falta de esclarecimento e a truculência na vacinação fez eclodir uma revolta por alguns bairros do Rio de Janeiro, em novembro de 1904. Durante 8 dias do mês de novembro de 1904, distúrbios, turbulências, quebra-quebra tomaram conta de vários bairros populares do Rio de Janeiro, com postes derrubados, vitrines quebradas, bondes virados, né? Com barricadas, inclusive, o que é uma cena realmente assim, digamos, quase cinematográfica. Depois desses 8 dias de grande revolta popular, o governo do prefeito Pereira Passos revogou a lei da vacina obrigatória, né, contra a varíola, para aí sim começar um esclarecimento da população. Ou seja, o que deveria ter sido feito antes foi feito depois, né? Então, resumindo, a revolta da vacina foi uma revolta popular, ocorrida em novembro de 1904, lá no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, contra o arbítrio das reformas, né, urbana e sanitária colocadas em prática pelo prefeito Pereira Passos e pelo doutor Oswaldo Cruz. Tá? Então, não foi só a vacina obrigatória, mas o descaso e o arbítrio utilizado pelos governantes para impor a vacinação obrigatória. Tá? Claro, uma breve análise aprofunda o tema. A revolta da vacina é um tema fascinante e de grande importância para os vestibulares, para o Enem, mas sobretudo para a compreensão da caminhada histórica do Brasil. Abraços pedagógicos.